Imagine acordar pela manhã, abrir a janela e, ao invés de carros nas ruas, ver um Tiranossauro Rex atravessando a avenida principal da sua cidade. Um simples passeio no parque poderia virar uma luta pela sobrevivência. E os oceanos? Seriam dominados por criaturas gigantescas, predadores colossais que tornariam impossível qualquer mergulho. Mas e se eu te dissesse que isso quase aconteceu? Que se aquele asteroide de 10 quilômetros de diâmetro não tivesse atingido a Terra há 66 milhões de anos, os dinossauros ainda estariam aqui, vivos, evoluídos e talvez dominando o planeta. Hoje, você vai descobrir como seria o mundo se os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Prepare-se para uma jornada épica, onde a ciência se mistura com a imaginação para revelar um cenário que poderia mudar completamente o destino da humanidade. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque o que você vai ver agora vai te fazer olhar o mundo de um jeito totalmente diferente. O céu estava silencioso, como se a Terra tivesse parado por um instante para ouvir seu próprio coração bater. Há 66 milhões de anos, um evento simples, quase imperceptível do espaço, mudou para sempre o destino do planeta. O impacto de um asteroide colossal com mais de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. A princípio, não havia sinais de que aquela rocha espacial cortando o céu a uma velocidade inimaginável poderia determinar o fim da era dos dinossauros. Mas a sequência de eventos desencadeada por esse impacto seria tão devastadora que nenhuma criatura gigante conseguiria escapar ilesa. À medida que o asteroide se aproximava, o planeta sentiu a pressão de uma mudança irreversível, uma explosão tão intensa que aqueceu a atmosfera instantaneamente, levantou nuvens de poeira que cobriram os céus e incendiaram florestas inteiras em segundos. Imagine a fúria da natureza concentrada em um único ponto, um golpe de força inimaginável que reescreveu o curso da vida na Terra. Os dinossauros que por milhões de anos dominaram todos os ecossistemas terrestres, de herbívoros imensos a predadores ágeis e letais, de repente se viram frente a uma realidade inescapável. O impacto provocou tsunamis gigantescos, ondas que atravessaram oceanos e destruíram costas inteiras, e uma quantidade de poeira suficiente para bloquear a luz solar por meses, talvez anos. Sem luz, a fotossíntese praticamente parou. Plantas murcharam, cadeias alimentares colapsaram, e a fome se espalhou entre os gigantes da Terra. Mas não foi apenas isso. O choque inicial gerou terremotos e erupções vulcânicas em larga escala, aumentando ainda mais a destruição e o caos. Cientistas hoje calculam que a energia liberada por aquele asteroide foi equivalente a bilhões de bombas nucleares simultaneamente. Um golpe de proporções quase impossíveis de compreender. Enquanto isso, o planeta passava por mudanças climáticas extremas. A temperatura caiu drasticamente, causando um inverno global prolongado, e a atmosfera ficou carregada de gases tóxicos e partículas em suspensão. Os ecossistemas sofreram um colapso quase total, e as espécies mais dependentes de alimentos e calor começaram a desaparecer rapidamente. Os dinossauros, criaturas magníficas adaptadas à vida em diferentes nichos ambientais, não resistiram às alterações abruptas. Predadores como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, que antes eram reis absolutos do planeta, não encontraram mais presas suficientes. Herbívoros gigantes, como o Triceratops e o Brontossauro, enfrentaram escassez de plantas e clima extremo. Em questão de meses a poucos anos geológicos, a maior parte das espécies de dinossauros desapareceu para sempre. Mas não foi o fim de tudo. Algumas espécies menores conseguiram sobreviver, abrindo caminho para o surgimento de novas formas de vida. Os mamíferos, antes pequenos e muitas vezes invisíveis no cenário dominado pelos gigantes, encontraram espaço e recursos para evoluir. O impacto, que parecia uma catástrofe absoluta, acabou criando a oportunidade para que a vida se reinventasse.
Era o início de um novo capítulo na história da Terra, onde os humanos, milhões de anos depois, poderiam eventualmente surgir. O que nos leva a imaginar: e se o asteroide tivesse falhado? E se aquele gigantesco corpo celeste tivesse passado pela Terra sem colidir? Como seria o mundo hoje se os dinossauros ainda governassem o planeta? Podemos apenas especular, mas cenários imaginativos indicam um planeta radicalmente diferente. Cidades como conhecemos não existiriam, ou estariam constantemente adaptadas para evitar predadores enormes que dominariam florestas, planícies e oceanos. Humanos provavelmente teriam que se esconder, viver em pequenas tribos e desenvolver tecnologias muito mais cedo ou completamente diferentes para sobreviver. A relação entre espécies seria determinada pela força e velocidade, não pela inteligência tecnológica como vemos hoje. Talvez o nosso conceito de arquitetura, agricultura e até sociedade fosse irreconhecível, moldado não por conforto ou eficiência, mas pela necessidade de escapar, observar e se adaptar aos predadores que caminham sobre a Terra. E não pense que apenas a vida terrestre seria afetada. Os oceanos estariam cheios de répteis gigantes e predadores pré-históricos que controlariam os mares, impossibilitando a navegação como conhecemos. A atmosfera seria mais densa e quente em alguns pontos, mais fria e instável em outros, criando climas extremos que moldariam a evolução de todas as espécies. O equilíbrio ecológico do planeta seria completamente diferente e os ecossistemas que conhecemos hoje simplesmente não existiriam. Cada passo fora da caverna poderia significar um encontro com um predador maior do que qualquer ser humano jamais imaginou. Ao observar esse cenário hipotético, entendemos que o impacto do asteroide não foi apenas um desastre, mas também um ponto de inflexão que moldou toda a história da vida na Terra. A extinção dos dinossauros abriu caminho para a emergência dos mamíferos e, eventualmente, para a civilização humana. A magnitude desse evento nos lembra do delicado equilíbrio entre acasos cósmicos e a sobrevivência da vida. Portanto, a próxima vez que você se maravilhar com fósseis de dinossauro ou assistir a um documentário sobre a Era Jurássica, lembre-se: a Terra que conhecemos hoje é o resultado de uma combinação de sorte, desastre e adaptação. Se o asteroide tivesse falhado e os dinossauros ainda dominassem a Terra, o mundo moderno seria praticamente irreconhecível para nós. Imagine cidades inteiras adaptadas não para o conforto humano, mas para a sobrevivência contra predadores gigantescos. Arranha-céus seriam reforçados com estruturas blindadas, pontes e ruas planejadas para permitir fugas rápidas ou esconderijos estratégicos. As tecnologias que conhecemos, desde carros até aviões, talvez nunca existissem da forma que conhecemos, pois cada invenção teria que levar em conta a presença constante de criaturas colossais que poderiam destruir edificações e máquinas em questão de minutos. Humanos seriam minúsculos em comparação, vivendo provavelmente em cavernas subterrâneas ou cidades fortificadas, sempre em alerta. A sociedade não se organizaria ao redor de comércio, lazer ou cultura. Tudo giraria em torno de proteção, vigilância e adaptação constante ao ambiente hostil. Nos ecossistemas, a cadeia alimentar seria completamente diferente. Predadores gigantes, como o Tiranossauro Rex, dominariam planícies e florestas, enquanto herbívoros imensos, como os brontossauros, precisariam percorrer quilômetros diários para se alimentar, modificando a vegetação de maneira constante. A evolução teria favorecido animais mais resistentes, rápidos e inteligentes, mas também mais territoriais e agressivos. Em áreas urbanas, os humanos provavelmente teriam desenvolvido armamentos e ferramentas defensivas muito mais cedo na história. Talvez até tecnologias inspiradas diretamente em observações de comportamento dos dinossauros. A engenharia e a arquitetura seriam disciplinas voltadas para a sobrevivência máxima, com estruturas subterrâneas,
paredes reforçadas e até sistemas de alerta precoce para evitar encontros fatais. Os oceanos também seriam dominados por gigantes pré-históricos, crocodilomorfos gigantes, mosassauros e outros predadores marinhos controlariam mares e rios, tornando qualquer navegação extremamente perigosa. As espécies que conhecemos hoje teriam que se adaptar a ambientes extremos ou viver escondidas. A pesca, transporte marítimo e comércio aquático seriam praticamente impossíveis da forma que conhecemos, moldando toda a economia global de maneira diferente. Isso sugere que a história humana, se tivesse ocorrido, seria centrada em comunidades extremamente localizadas e autossuficientes, com pouca chance de expansão global rápida devido à ameaça constante de predadores gigantes. A presença dos dinossauros também alteraria profundamente o clima e o meio ambiente. Com herbívoros gigantes percorrendo continentes inteiros, a vegetação seria constantemente remodelada, modificando ecossistemas inteiros. A poluição e urbanização humanas talvez existissem de forma muito limitada, pois a prioridade seria sobrevivência e fuga, não exploração industrial. O equilíbrio entre fauna e flora seria instável, dominado por gigantes que moldariam o planeta com seus hábitos alimentares, migrações e comportamento territorial. Imagine florestas sendo derrubadas não por máquinas, mas por manadas de herbívoros gigantes. A própria agricultura humana seria impossível em grande escala. Os campos precisariam ser cercados com barreiras enormes ou cultivados de maneira subterrânea. Culturalmente, a sociedade humana seria radicalmente diferente. A arte, a filosofia e a ciência que conhecemos provavelmente se desenvolveriam muito mais lentamente, se é que existiriam da forma que entendemos. A educação seria voltada para a sobrevivência e estratégia, e a comunicação teria que se adaptar para alertar sobre perigos iminentes. Talvez a escrita e linguagem fossem mais simplificadas ou codificadas para a transmissão rápida de alertas. O entretenimento, tal como conhecemos, provavelmente não existiria. Jogos, música e teatro seriam substituídos por treinamento físico, planejamento e vigilância constante. Mesmo a tecnologia médica seria radicalmente diferente. Com predadores enormes e ameaças constantes, os seres humanos precisariam desenvolver sistemas de saúde preventivos, tratamentos de emergência rápidos e defesas para ferimentos causados por ataques de animais gigantes. Medicamentos, vacinas e cirurgias seriam focados em sobrevivência imediata. Isso cria uma imagem de um mundo de alta tensão e adaptação extrema, onde a presença de dinossauros transformaria cada aspecto da vida humana em uma luta constante, moldando biologia, comportamento, cultura e tecnologia de maneiras que dificilmente conseguimos imaginar. Por fim, imaginar um planeta dominado por dinossauros nos faz refletir sobre a sorte que a humanidade teve com a extinção desses gigantes. O mundo que conhecemos hoje, com cidades, tecnologia, viagens e cultura, só foi possível porque o asteroide abriu espaço para que os mamíferos evoluíssem sem concorrência gigantesca. Ainda assim, a fascinante possibilidade de um planeta onde os dinossauros nunca deixaram de existir nos mostra como a vida e a evolução são moldadas por acasos cósmicos e como qualquer detalhe, por menor que pareça, pode alterar radicalmente o destino de todas as espécies. Se os dinossauros ainda estivessem vivos hoje, a sobrevivência humana seria um desafio extremo, exigindo adaptação constante e estratégias de proteção inovadoras. Imagine pequenas comunidades humanas espalhadas por vales, cavernas subterrâneas ou regiões fortificadas, sempre planejando rotas de fuga e observação cuidadosa dos territórios dominados por predadores gigantes. Cada passo fora de abrigo exigiria atenção máxima. Um descuido poderia significar um encontro fatal com criaturas que há milhões de anos governam o planeta. Humanos, minúsculos em comparação com um Tiranossauro Rex adulto ou mesmo com um Velociraptor, precisariam desenvolver habilidades de discrição, velocidade e inteligência estratégica,
usando o conhecimento do comportamento dos dinossauros como ferramenta de sobrevivência. As cidades, se existissem, seriam radicalmente diferentes. Estruturas reforçadas e subterrâneas se tornariam norma, enquanto ruas e pontes seriam projetadas para permitir fugas rápidas. Edifícios altos poderiam ter passagens internas, corredores de escape e sistemas de alarme adaptados à presença de predadores. A arquitetura seria uma fusão de engenharia e biologia, utilizando materiais resistentes e estratégias de camuflagem para se integrar ao ambiente e evitar a atenção de criaturas predatórias. A tecnologia, por sua vez, teria foco quase exclusivo em defesa, alerta precoce e mobilidade rápida, com veículos adaptados para velocidade, altura ou proteção contra ataques. Máquinas agrícolas e transportes seriam equipados para resistir à invasão de grandes herbívoros ou predadores, transformando o conceito de engenharia civil em algo completamente diferente do que conhecemos. O cotidiano humano seria moldado pelo risco constante. Alimentação, abrigo e recursos naturais seriam cuidadosamente planejados, com foco em evitar confrontos diretos com dinossauros. A agricultura, por exemplo, precisaria de barreiras gigantes e sofisticadas ou estufas subterrâneas, pois qualquer campo aberto seria vulnerável a herbívoros gigantes. A caça, se existisse, seria limitada e estratégica, com técnicas de distração, armadilhas complexas e planejamento coletivo. A coleta de água, plantas e recursos naturais seria igualmente arriscada, exigindo deslocamentos curtos, vigilância constante e o uso de rotas seguras para evitar encontros inesperados com predadores. Culturalmente, a sociedade humana seria moldada pela sobrevivência. Educação, comunicação e conhecimento se concentrariam em estratégias de proteção, comportamento animal e geografia adaptativa. As habilidades físicas seriam altamente valorizadas, mas a inteligência estratégica e a observação aguçada seriam essenciais para a sobrevivência diária. A ciência, em grande parte, seria voltada para entender a biologia e comportamento dos dinossauros, criando um tipo de tecnologia que hoje pareceria futurista, mas cuja principal função seria manter os humanos seguros. A arte e a cultura poderiam existir, mas sempre com temas relacionados à observação da natureza e à coexistência com os predadores. Os oceanos também seriam territórios perigosos. Predadores aquáticos gigantes, como mosassauros, plesiosauros e crocodilomorfos, controlariam mares e rios, tornando viagens e pesca extremamente arriscadas. Os humanos precisariam desenvolver barcos blindados, técnicas de navegação subterrânea ou limitar suas atividades aquáticas a regiões protegidas. A sobrevivência em águas abertas exigiria conhecimento detalhado do comportamento dos predadores e capacidade de adaptação rápida às condições do ambiente. Além disso, os humanos teriam que evoluir em harmonia com os ciclos naturais dominados pelos dinossauros. O clima, a vegetação e os recursos estariam constantemente moldados pelo comportamento de herbívoros gigantes, predadores e migrações sazonais. Isso exigiria da humanidade não apenas resistência física, mas também adaptação ecológica, aprendendo a usar o ambiente a seu favor para se proteger e se alimentar sem atrair atenção desnecessária. Cada decisão de ocupação de território, caça ou deslocamento seria baseada em cálculos de risco detalhados, como nunca sair sozinho ou atravessar áreas conhecidas por predadores ativos. Mesmo com todas essas dificuldades, a engenhosidade humana poderia permitir o surgimento de sociedades pequenas, altamente organizadas e especializadas. Comunidades poderiam desenvolver sistemas de alerta coletivo, sinais visuais ou sonoros para alertar sobre movimentos de dinossauros e até criar armadilhas para afastar predadores. A cooperação seria essencial. Qualquer indivíduo isolado teria quase nenhuma chance de sobreviver. Ferramentas, armas e abrigos
seriam adaptados constantemente para as mudanças de comportamento e evolução contínua dos predadores. Este cenário extremo nos ajuda a compreender o quão dependente da sorte a humanidade é. A extinção dos dinossauros abriu espaço para a evolução dos mamíferos e, eventualmente, para o surgimento da civilização moderna. Mas imaginar um mundo onde os dinossauros nunca desapareceram nos faz refletir sobre o delicado equilíbrio entre desastres cósmicos e a evolução da vida. Cada detalhe, cada impacto e cada escolha da natureza poderiam ter moldado a história de forma radicalmente diferente. Portanto, sobreviver em um mundo com dinossauros exigiria uma combinação de coragem, estratégia e inteligência adaptativa, moldando sociedades humanas mais resistentes, mas provavelmente menos sofisticadas em termos tecnológicos e culturais. O simples fato de estarmos aqui hoje, vivendo em cidades, viajando e explorando o planeta, é uma consequência direta de um acidente cósmico que eliminou os gigantes pré-históricos, permitindo que a vida se reinventasse e florescesse de maneiras que jamais seriam possíveis em um mundo dominado por dinossauros. Com os dinossauros ainda dominando a Terra, os ecossistemas do planeta teriam sido moldados de maneira completamente diferente, criando um equilíbrio delicado entre predadores e presas que seria quase impossível para qualquer espécie humana navegar. Cada floresta, planície ou pântano seria cuidadosamente organizado pela presença dos gigantes. Herbívoros enormes percorreriam quilômetros diários, consumindo enormes quantidades de vegetação, enquanto predadores de porte colossal patrulhariam territórios vastos e letais. Essa dinâmica resultaria em uma constante mudança de paisagens, com árvores derrubadas, rios desviados e áreas inteiras sendo remodeladas pela ação contínua dos dinossauros. Em um cenário assim, pequenas espécies, inclusive os humanos, teriam que desenvolver estratégias altamente especializadas para coexistir, adaptando-se a um ambiente que mudaria não de acordo com estações ou clima, mas pelo movimento de criaturas imponentes que controlariam cada quilômetro quadrado do planeta. A pressão seletiva causada pelos dinossauros teria moldado a evolução de todas as outras espécies de maneiras extremas. Mamíferos pequenos, por exemplo, não só precisariam ser ágeis e discretos, mas também desenvolveriam capacidades sensoriais avançadas para antecipar a aproximação de predadores. As aves, se evoluíssem como conhecemos, teriam que se especializar em voos rápidos e longos para escapar de predadores terrestres gigantes. Répteis menores precisariam de estratégias de camuflagem sofisticadas, enquanto plantas poderiam desenvolver espinhos, toxinas e mecanismos de dispersão de sementes adaptados a herbívoros gigantes. Cada interação biológica se transformaria em um jogo de sobrevivência constante, onde a inovação evolutiva não seria opcional, mas essencial. Os oceanos, igualmente, seriam domínios de predadores colossais. Crocodilomorfos gigantes, mosassauros e outros répteis marinhos controlariam mares e rios, tornando qualquer atividade humana, como pesca ou transporte, extremamente perigosa. A vida aquática teria evoluído sob uma pressão intensa. Peixes, moluscos e mamíferos marinhos precisariam desenvolver estratégias de evasão e defesa nunca vistas na história natural que conhecemos. As correntes marítimas e áreas costeiras seriam moldadas por migrações sazonais de predadores e presas gigantes, criando padrões ecológicos complexos e imprevisíveis. Para humanos ou qualquer espécie menor, atravessar essas regiões seria equivalente a entrar em uma selva desconhecida, com riscos constantes de morte. Mesmo no interior do continente, os dinossauros influenciariam a geografia e a evolução das espécies. Grandes herbívoros em busca de alimento poderiam devastar regiões inteiras de florestas ou planícies, criando desertos temporários e alterando cursos de rios.
O ciclo da água, a formação do solo e até mesmo o clima local seriam impactados, criando microclimas extremos e áreas altamente instáveis. Os humanos precisariam planejar assentamentos baseados na observação constante do comportamento animal, construindo abrigos móveis, fortalezas temporárias e rotas de escape seguras, enquanto estudariam padrões migratórios para garantir sobrevivência mínima. A interação com o ambiente seria tão intensa que cada decisão cotidiana envolveria risco, planejamento estratégico e conhecimento profundo da ecologia dominada pelos dinossauros. Além da sobrevivência imediata, a presença de dinossauros gigantes também moldaria o curso evolutivo da humanidade. Com predadores tão poderosos e ameaças constantes, a inteligência humana poderia se desenvolver de maneira ainda mais estratégica, focada em antecipação, planejamento e inovação tecnológica defensiva. Ferramentas, armas e abrigos seriam criados com precisão quase científica, e a cooperação entre indivíduos e comunidades seria essencial. Grupos humanos que não dominassem a observação e a estratégia rapidamente desapareceriam. A seleção natural, sob essas condições, não favorece apenas força física, mas principalmente resiliência mental, criatividade e habilidade de adaptação. A relação entre espécies também mudaria. Sem predadores de porte médio para controlar populações menores, alguns animais poderiam se tornar surpreendentemente dominantes, modificando o ecossistema de maneiras imprevisíveis. Plantas e pequenos animais teriam que evoluir rapidamente para escapar da herbivoria extrema ou de predadores oportunistas. A simbiose, a camuflagem e a cooperação entre espécies menores seriam cruciais para garantir sobrevivência mínima. O planeta se tornaria um complexo tabuleiro de xadrez natural, com estratégias evolutivas sendo testadas continuamente contra predadores gigantes. Por fim, imaginar a Terra dominada por dinossauros evidencia como a extinção desses gigantes foi crucial para a evolução da vida moderna. Cada pequeno detalhe do acidente cósmico que destruiu os dinossauros abriu caminho para a emergência dos mamíferos e, eventualmente, para a civilização humana. Sem isso, a história da vida seria totalmente diferente. Os ecossistemas seriam mais instáveis, a evolução humana muito mais desafiadora e a tecnologia moderna talvez nunca tivesse surgido. Este cenário extremo nos mostra que a vida é profundamente moldada por acidentes, catástrofes e oportunidades, e que o equilíbrio entre espécie e ambiente é muito mais frágil do que imaginamos. Em suma, os ecossistemas de um planeta dominado por dinossauros seriam complexos, imprevisíveis e mortais, onde cada decisão humana ou animal dependeria de conhecimento, adaptação e criatividade extrema. O mundo que conhecemos, com suas cidades, tecnologias e civilizações, só existe porque a extinção dos dinossauros permitiu a emergência de uma nova ordem ecológica e evolutiva, uma prova de que a história da vida é moldada tanto pelo acaso quanto pela adaptação. Viver em um mundo dominado por dinossauros não seria apenas uma questão de adaptação ambiental, seria uma rotina diária de vigilância, estratégia e resistência extrema. Para os humanos, cada amanhecer traria novas decisões de sobrevivência. Quais áreas poderiam ser exploradas, quais territórios eram seguros e quando era melhor permanecer escondido. Abrigos seriam construídos em cavernas profundas, em costas rochosas ou estruturas fortificadas, sempre planejados para resistir ao peso e à força de predadores gigantes. As casas e vilas seriam pequenas, escondidas, muitas vezes subterrâneas, integrando sistemas de túneis e passagens secretas para permitir fugas rápidas. Cada comunidade teria mapas mentais detalhados dos territórios dominados por dinossauros, com sinais visuais e auditivos de alerta, como bandeiras, fumaça ou toques específicos, transmitindo mensagens de perigo a quilômetros de distância.
A alimentação seria outro desafio diário. Campos agrícolas abertos estariam fora de questão, devido ao risco constante de herbívoros gigantes destruírem plantações. Assim, a agricultura subterrânea ou em pequenas estufas fortificadas seria essencial. Humanos também dependeriam de técnicas de caça altamente sofisticadas, armadilhas elaboradas e o uso de conhecimento do comportamento animal para capturar presas menores sem atrair predadores maiores. Coleta de água e outros recursos naturais exigiria rotas seguras, horários específicos e planejamento coletivo, pois qualquer erro poderia ser fatal. Cada atividade cotidiana estaria imersa em uma lógica de previsão, camuflagem e estratégia, transformando a vida humana em uma constante batalha pela sobrevivência. A tecnologia humana nesse cenário seria desenvolvida com foco quase exclusivo em defesa e mobilidade. Ferramentas e armas seriam adaptadas para afastar predadores ou criar distrações, enquanto veículos seriam projetados para velocidade, resistência e proteção contra ataques gigantescos. A engenharia civil se concentraria em estruturas reforçadas, com paredes capazes de suportar impactos massivos, telhados inclinados para desviar a força de animais que tentassem escalar e entradas estreitas que limitassem a passagem de grandes predadores. Até mesmo a comunicação teria que evoluir. Sinais sonoros, visuais ou mesmo códigos específicos permitiriam a rápida transmissão de alertas entre comunidades, garantindo uma chance mínima de sobrevivência em território hostil. A vida social humana também seria moldada pelo risco constante. Cooperação e hierarquia seriam essenciais, com líderes estratégicos guiando decisões coletivas e indivíduos especializados em vigilância, construção ou conhecimento de comportamento animal. A educação seria prática e direta. Sobrevivência, observação do ambiente e estratégias de defesa seriam ensinadas desde cedo. Crianças cresciam aprendendo a se mover silenciosamente, identificar sinais de perigo e antecipar ataques de predadores. A cultura, a arte e a ciência seriam moldadas pela necessidade. Desenhos, histórias e tradições provavelmente girariam em torno da observação de dinossauros, planejamento tático e respeito profundo pela força da natureza. Mesmo a saúde humana seria desafiada de forma inédita. Ferimentos causados por encontros com dinossauros ou acidentes em terrenos perigosos seriam comuns, e métodos médicos teriam que evoluir rapidamente para lidar com trauma físico e infecções. Plantas medicinais e técnicas de primeiros socorros se tornariam essenciais, com comunidades especializadas em tratamentos de emergência, criação de abrigos seguros e preparação para ataques repentinos. A sobrevivência dependeria não apenas de força física ou inteligência, mas de resiliência emocional, coragem e cooperação comunitária. O impacto psicológico de viver constantemente sob ameaça também moldaria a humanidade de forma profunda. O medo e a antecipação de encontros fatais com predadores gigantes se tornariam parte integrante da vida diária, influenciando comportamento, tomada de decisão e organização social. As habilidades cognitivas e estratégicas seriam amplamente desenvolvidas, criando indivíduos capazes de planejar, reagir e inovar em situações de extrema pressão. Essa constante necessidade de adaptação resultaria em uma espécie humana extremamente engenhosa, mas provavelmente menor em número e distribuída de forma fragmentada para reduzir riscos de confrontos. A geografia do planeta seria redefinida pelo movimento dos dinossauros. Herbívoros gigantes remodelariam florestas e planícies, predadores colossais dominariam territórios inteiros e a ação humana teria que se moldar a essas forças naturais. Rios, lagos e áreas costeiras seriam percorridos por predadores aquáticos, exigindo conhecimento profundo do comportamento desses animais para garantir acesso seguro à água.
O território seguro seria fragmentado, criando bolsões de sobrevivência cuidadosamente planejados. Cada deslocamento exigiria estudo do ambiente, análise de sinais e planejamento meticuloso, transformando a vida em um constante jogo de inteligência e observação da natureza. Por fim, imaginar a vida cotidiana humana nesse mundo revela o quão extraordinariamente resilientes e adaptáveis os seres humanos teriam que ser. Cada ação seria calculada, cada movimento pensado, cada decisão potencialmente determinante entre vida e morte. A presença de dinossauros não apenas mudaria o ambiente físico e ecológico, mas também moldaria profundamente a evolução cultural, social e tecnológica da humanidade. Este cenário extremo reforça a importância histórica do asteroide que extinguiu os dinossauros, permitindo que os mamíferos florescessem e que a civilização humana se desenvolvesse. Sem essa catástrofe, a vida moderna, como conhecemos, seria impossível, substituída por uma existência de sobrevivência constante, adaptabilidade extrema e respeito absoluto pelo poder das criaturas pré-históricas. Em um mundo onde os dinossauros ainda governam a Terra, a tecnologia, a cultura e a sociedade humana seriam moldadas de forma radicalmente diferente, inteiramente voltadas para a sobrevivência em um ambiente hostil e imprevisível. Cada invenção, desde ferramentas simples até máquinas complexas, teria que considerar a presença constante de predadores gigantescos. As armas seriam adaptadas para afastar ou distrair dinossauros, enquanto armadilhas estratégicas e dispositivos de alerta precoce se tornariam itens essenciais em qualquer comunidade humana. Estruturas de abrigo seriam reforçadas com materiais resistentes e projetadas para suportar impacto massivo, combinando engenharia, arquitetura e até camuflagem para passar despercebidas. Até veículos e sistemas de transporte precisariam ser redesenhados. Rapidez, agilidade e proteção contra ataques de predadores seriam prioridades absolutas, redefinindo conceitos de mobilidade e logística. Culturalmente, a sociedade humana desenvolveria valores e tradições fundamentados na observação, estratégia e cooperação. Arte, música e histórias se concentrariam em narrativas de sobrevivência, lições sobre comportamento animal e estratégias de fuga. Cada geração cresceria aprendendo a interpretar sinais do ambiente, antecipar movimentos de predadores e adaptar-se rapidamente a novas situações. O entretenimento, como conhecemos, provavelmente se misturaria com treinamento físico e mental, transformando jogos e atividades recreativas em exercícios de previsão e preparação. A linguagem e comunicação se tornariam altamente eficientes e codificadas, permitindo transmitir informações críticas sobre perigo em segundos, garantindo a segurança coletiva. A sociedade humana se organizaria em pequenas comunidades fortificadas, com hierarquias definidas baseadas em habilidades estratégicas, conhecimento ecológico e capacidade de liderança. Líderes e especialistas seriam responsáveis por mapear territórios, prever padrões de migração de predadores e planejar rotas seguras para deslocamentos essenciais, como coleta de água, alimentos ou materiais de construção. A educação seria prática e voltada para a sobrevivência, engenharia defensiva e comportamento animal, com crianças aprendendo desde cedo como se proteger, observar o ambiente e colaborar em tarefas coletivas. A cooperação seria a chave. Qualquer indivíduo isolado teria pouquíssimas chances de sobreviver, tornando a sociedade interdependente e altamente organizada. No campo da tecnologia, a pressão de predadores gigantes incentivaria inovações rápidas e criativas. Ferramentas e dispositivos seriam constantemente aprimorados para fornecer vantagem competitiva em um mundo mortal. Armadilhas mecânicas, sensores naturais de alerta e até sistemas rudimentares de defesa automatizada seriam comuns.
A construção civil adotaria designs inteligentes, utilizando materiais locais reforçados e padrões de arquitetura que minimizassem riscos, como paredes inclinadas, passagens estreitas e compartimentos secretos. Até mesmo métodos de agricultura precisariam inovar. Campos subterrâneos ou protegidos, sistemas de irrigação discretos e cultivos adaptados para resistir a herbívoros gigantes seriam essenciais para garantir a alimentação. Além disso, a presença constante de predadores teria um impacto profundo na evolução social e psicológica. A resiliência mental, a tomada de decisão rápida e a capacidade de adaptação seriam habilidades altamente valorizadas. A sociedade se organizaria para minimizar riscos, otimizar segurança e garantir que o conhecimento crítico sobre sobrevivência fosse transmitido de forma eficaz. Estratégias de cooperação, divisão de tarefas e especialização seriam fundamentais, transformando humanos em uma espécie que prioriza inteligência prática e engenharia estratégica acima de outras habilidades que conhecemos hoje. A ciência e tecnologia humanas também seriam voltadas para observação e estudo do comportamento animal, criando invenções inspiradas em dinossauros e seus padrões. Humanos poderiam desenvolver sistemas de camuflagem inspirados na pele e cores de predadores, armas que aproveitam falhas naturais do comportamento dos dinossauros e estruturas que utilizam princípios físicos de resistência à pressão ou impacto. A engenharia se tornaria uma disciplina essencial para a sobrevivência, moldando cidades, ferramentas e veículos de forma a enfrentar ameaças diárias sem depender de sorte ou acaso. O impacto ecológico também seria profundo. Humanos precisariam entender e respeitar padrões de migração, hábitos alimentares e territórios de predadores, garantindo coexistência mínima. Áreas seguras seriam fragmentadas e constantemente monitoradas, e a expansão territorial seria limitada. Cada ação, desde a coleta de recursos até a construção de abrigos, exigiria conhecimento detalhado da ecologia local. Plantas e animais menores também evoluiriam sob pressão constante, criando um ecossistema adaptativo em que cada espécie precisa inovar para sobreviver. Por fim, a presença de dinossauros teria moldado a humanidade de maneira única, mais engenhosa, estratégica e resiliente, mas também mais dependente do ambiente e da cooperação coletiva. A tecnologia, cultura e sociedade se desenvolveriam de forma totalmente diferente da que conhecemos, focadas na sobrevivência diária, antecipação de riscos e adaptação extrema. Este cenário nos permite refletir sobre a importância histórica da extinção dos dinossauros. Apenas com sua ausência, a civilização humana pôde florescer, criar tecnologia avançada, explorar o planeta e construir a sociedade que conhecemos hoje. Sem o impacto do asteroide, nossa história seria um constante desafio de sobrevivência, estratégia e adaptação em um mundo governado por gigantes pré-históricos. Em um mundo dominado por dinossauros, a educação humana seria completamente voltada para a sobrevivência, observação e compreensão do ambiente. Desde cedo, crianças aprenderiam a identificar rastros, sinais e comportamentos de predadores, desenvolvendo habilidades de atenção e antecipação que hoje seriam consideradas extraordinárias. As escolas, se assim pudessem ser chamadas, funcionariam mais como centros de treinamento estratégico, onde cada lição prática se relacionaria com segurança e adaptação ao território perigoso. Matemática e física seriam ensinadas com ênfase em cálculos de força, trajetória e resistência de estruturas para enfrentar ataques de predadores, enquanto a biologia se concentraria na compreensão detalhada da ecologia e comportamento dos gigantes que dominam o planeta. A ciência, nesse contexto, não seria apenas uma busca pelo conhecimento abstrato, mas uma necessidade vital. Pesquisadores humanos estudariam padrões de migração,
hábitos alimentares e relações territoriais dos dinossauros para desenvolver tecnologias defensivas, sistemas de alerta e estratégias de sobrevivência. Cada descoberta científica poderia significar a diferença entre vida e morte, estimulando um ritmo de inovação constante. Ferramentas seriam criadas a partir de observações da natureza, mecanismos de camuflagem, armadilhas inspiradas em presas naturais e até veículos adaptados para rapidez e segurança, refletindo uma sociedade onde a tecnologia não é luxo, mas sobrevivência. A engenharia, por sua vez, se tornaria uma das disciplinas mais valorizadas. Abrigos e construções precisariam suportar impactos e invasões de predadores gigantes, incorporando elementos de camuflagem e resistência física. Pontes, escadas e passagens seriam projetadas para controlar o fluxo humano e limitar o acesso de criaturas maiores, enquanto túneis subterrâneos permitiriam deslocamentos seguros em territórios perigosos. Cada construção se tornaria um estudo de física aplicada, ecologia e comportamento animal, integrando ciência e prática em uma simbiose indispensável para a sobrevivência. No campo da tecnologia, a prioridade seria desenvolver dispositivos que permitissem monitorar territórios, detectar aproximação de predadores e garantir rotas seguras de deslocamento. Sistemas de alarme primitivos, sensores mecânicos e sinais visuais ou sonoros seriam essenciais. Ferramentas agrícolas e de coleta precisariam ser resistentes, rápidas e eficientes, enquanto armamentos defensivos combinariam engenharia, física e observação do comportamento dos dinossauros. A inovação tecnológica seria, portanto, direta e prática, focada em resolver problemas imediatos de sobrevivência e não em conforto ou lazer. A sociedade humana se estruturaria em torno da cooperação e especialização. Cada indivíduo teria um papel crítico, seja na vigilância, construção, observação ou planejamento estratégico. Lideranças seriam determinadas não por força física ou riqueza, mas por capacidade de antecipação, inteligência adaptativa e habilidade em organizar a comunidade para sobreviver diante de predadores gigantes. A divisão de tarefas seria estratégica. Caçadores focariam em presas menores e armadilhas, engenheiros em construção e defesa, observadores em monitoramento de território e educadores em transmissão de conhecimento vital para crianças e novos membros da comunidade. A cultura e a arte, mesmo que desenvolvidas, refletiriam essa realidade extrema. Pinturas, histórias e música seriam essencialmente educativas, transmitindo lições sobre sobrevivência, comportamento animal, estratégias defensivas e experiências coletivas de comunidades. Cada manifestação artística seria carregada de propósito e instrução, reforçando o aprendizado coletivo e estimulando a criatividade para solucionar problemas do cotidiano. Até a linguagem teria evoluído para ser mais concisa e eficiente, permitindo comunicar alertas de perigo ou instruções estratégicas em segundos, garantindo rapidez de reação e segurança. A medicina humana também seria moldada pelo ambiente hostil. Ferimentos causados por ataques de dinossauros ou acidentes em terrenos perigosos seriam comuns, exigindo técnicas rápidas de primeiros socorros e conhecimento profundo de plantas medicinais e recursos naturais. A prevenção seria tão importante quanto o tratamento, com sistemas de alerta, observação constante e protocolos de segurança garantindo que os indivíduos minimizassem riscos antes de qualquer atividade. A ciência médica, nesse contexto, seria prática, estratégica e voltada à sobrevivência imediata, formando especialistas que seriam essenciais para a continuidade da comunidade. Por fim, imaginar a educação, ciência e tecnologia humana nesse mundo nos permite compreender o quanto a extinção dos dinossauros moldou o surgimento da civilização moderna.
Sem o impacto do asteroide, a humanidade provavelmente se desenvolveria de forma fragmentada, com inovação tecnológica focada apenas em sobrevivência, sociedades limitadas geograficamente e um cotidiano imerso em perigo constante. A criatividade, cultura e ciência seriam moldadas pelo medo, risco e necessidade, não pela busca de conhecimento ou progresso. Esse cenário extremo reforça a importância do acidente cósmico que abriu caminho para os mamíferos florescerem e, eventualmente, permitiu que a humanidade construísse cidades, tecnologia e civilização como conhecemos hoje. Em um mundo governado por dinossauros, a economia humana seria radicalmente diferente do que conhecemos, moldada quase que inteiramente por necessidades de sobrevivência e adaptação ao ambiente hostil. Trocas de recursos seriam baseadas em segurança, eficiência e acessibilidade, com comunidades trocando alimentos cultivados em estufas fortificadas, ferramentas resistentes e informações estratégicas sobre territórios e comportamento dos predadores. Cada transação teria como prioridade garantir a sobrevivência, e qualquer excesso de riqueza ou luxo seria inútil diante do risco constante de destruição por predadores gigantes. Assim, a economia se concentraria em produtos e serviços essenciais: abrigos seguros, armas e armadilhas, sistemas de alarme, recursos alimentares protegidos e conhecimento especializado sobre o ambiente. A produção de bens seria completamente diferente. Ferramentas, armas e veículos seriam criados para resistir a ataques de grandes predadores e seriam compartilhados ou comercializados entre comunidades como ativos vitais. Materiais de construção reforçados, estufas subterrâneas e sistemas de coleta de água protegidos se tornariam essenciais, e qualquer inovação tecnológica teria como função aumentar a segurança ou eficiência na obtenção de recursos. O conceito de comércio seria diretamente ligado à sobrevivência. Comunidades com melhor planejamento ou tecnologias mais avançadas poderiam trocar recursos com outras comunidades menores, formando uma rede econômica de proteção e cooperação. O transporte de mercadorias também exigiria estratégias inovadoras. Veículos seriam adaptados para se mover rapidamente em áreas dominadas por dinossauros ou para atravessar terrenos complexos sem atrair atenção. Rotas seguras seriam cuidadosamente mapeadas, considerando hábitos e migrações de predadores gigantes. O transporte aquático seria igualmente desafiador, com rios e mares patrulhados por mosassauros e outros predadores aquáticos, tornando necessária a construção de embarcações blindadas ou o uso de passagens subterrâneas. Cada deslocamento de recursos teria que ser planejado com precisão, reforçando a importância do conhecimento e da inteligência coletiva na manutenção da economia. As comunidades humanas se especializariam em funções econômicas complementares, criando uma rede de interdependência que garantisse sobrevivência mínima. Algumas se concentrariam em agricultura fortificada, outras na produção de ferramentas e armas, enquanto outras seriam especialistas em observação de predadores e mapeamento de territórios seguros. O intercâmbio de conhecimento seria tão valioso quanto o de recursos físicos, já que informações sobre comportamento animal e padrões de risco poderiam salvar vidas. Assim, a economia se tornaria uma mistura de comércio tangível e troca de inteligência estratégica, criando um sistema complexo de cooperação e especialização. A moeda, se existisse, provavelmente não seria baseada em metais ou valores abstratos, mas em recursos essenciais: alimentos, ferramentas, armas, materiais de construção e informações estratégicas. Cada unidade teria um valor diretamente ligado à sua capacidade de proteger e sustentar a vida. Trocas seriam feitas com base na confiança, reputação e habilidade de fornecer produtos ou serviços críticos para a sobrevivência. Em caso de conflito,
Comunidades com mais recursos e melhor conhecimento do ambiente teriam vantagem, reforçando a importância da estratégia econômica alinhada à segurança e à cooperação. O comércio intercomunitário também incentivaria a inovação constante. Ferramentas e abrigos poderiam ser aprimorados com base em experiências compartilhadas, enquanto estratégias de defesa e observação de predadores se tornariam patentes comunitárias de conhecimento valioso. Essa necessidade de inovação contínua geraria uma economia dinâmica, apesar de centrada em sobrevivência, com constante aprimoramento de tecnologias defensivas, métodos de coleta de recursos e estruturas de proteção. Cada sucesso ou falha econômica teria impacto direto na continuidade da comunidade e na segurança de seus membros. Mesmo a administração de recursos naturais seria essencial para o funcionamento da economia. Água, alimentos, madeira, pedras e outros materiais deveriam ser cuidadosamente geridos para evitar escassez, principalmente considerando a destruição constante causada por dinossauros. Estruturas de armazenamento. Seguro, técnicas de cultivo protegidas e sistemas de defesa ativos fariam parte do planejamento econômico, integrando engenharia, estratégia e cooperação como pilares da sobrevivência. Comunidades que negligenciaram qualquer aspecto desse planejamento enfrentariam consequências imediatas, reforçando a interdependência econômica entre segurança e produtividade. Por fim, imaginar a economia humana em um mundo dominado por dinossauros nos mostra como o contexto ambiental molda valores, trocas e prioridades sociais. Cada aspecto da vida, desde produção até comércio, seria voltado para a sobrevivência e adaptação extrema, criando sociedades resilientes, engenhosas e altamente cooperativas, mas limitadas geograficamente e constantemente expostas ao risco. O cenário reforça a importância da extinção dos dinossauros. Apenas com sua ausência foi possível desenvolver economias complexas, cidades, comércio global e tecnologia avançada. Sem o asteroide, a economia humana seria um delicado equilíbrio entre recursos essenciais, informação estratégica e sobrevivência diária, um mundo onde cada decisão comercial podia significar vida ou morte. O futuro da humanidade em um mundo dominado por dinossauros seria marcado por desafios extremos, inovação constante e adaptação contínua. Cada geração cresceria aprendendo que a sobrevivência depende do equilíbrio entre estratégia, cooperação e conhecimento do ambiente. A tecnologia e a ciência, totalmente voltadas para a defesa e eficiência, evoluiriam de forma muito diferente da que conhecemos, focadas em proteger vidas, antecipar movimentos de predadores e otimizar recursos essenciais. Humanos desenvolveriam veículos, abrigos e armas sofisticadas, todos concebidos para resistir à força de gigantes pré-históricos, enquanto sistemas de alerta comunitários permitiriam comunicação rápida e segura entre diferentes regiões, minimizando o risco de encontros fatais. O ambiente, constantemente moldado pelos movimentos e hábitos dos dinossauros, exigiria que a humanidade adotasse estilos de vida móveis e altamente estratégicos. Comunidades pequenas e fortificadas se espalhariam pelo planeta, cada uma especializada em atividades essenciais: agricultura protegida, observação de predadores, construção de abrigos e desenvolvimento de tecnologias de defesa. A interação entre essas comunidades seria baseada na cooperação e no intercâmbio de informações críticas. Mapas de territórios, padrões de migração e sinais de alerta se tornariam recursos tão valiosos quanto alimentos ou ferramentas, reforçando a importância de conhecimento estratégico para a sobrevivência coletiva. A educação continuaria sendo essencial e altamente prática. Crianças e jovens aprenderiam desde cedo a interpretar sinais do ambiente, desenvolver habilidades físicas e cognitivas avançadas e trabalhar em equipe. Treinamentos combinariam aspectos de observação científica, táticas de sobrevivência, engenharia básica e comunicação eficiente,
preparando cada indivíduo para enfrentar as constantes ameaças de um mundo dominado por predadores gigantes. A aprendizagem não seria apenas para adquirir conhecimento abstrato, mas para garantir habilidades críticas que aumentassem a probabilidade de sobrevivência, tornando a educação um pilar fundamental da continuidade humana. A cultura humana refletiria essa realidade extrema. Arte, música, histórias e tradições seriam essencialmente educativas e estratégicas, transmitindo lições sobre comportamento animal, planejamento, cooperação e resiliência. Cada expressão cultural teria propósito funcional: reforçar conhecimento, treinar habilidades ou fortalecer laços comunitários. As sociedades seriam estruturadas de forma altamente colaborativa, valorizando líderes estratégicos, observadores atentos e indivíduos capazes de antecipar riscos. O medo e a necessidade moldariam o caráter humano, criando uma espécie resiliente, engenhosa e adaptável, mas sempre consciente da vulnerabilidade diante de predadores colossais. A tecnologia continuaria a se expandir em resposta às necessidades emergentes. Armadilhas mais sofisticadas, sensores de movimento e sistemas de defesa automatizados surgiriam, muitas vezes inspirados em observações do comportamento dos dinossauros. Veículos ágeis e blindados permitiriam deslocamentos seguros, enquanto estruturas subterrâneas e fortificadas se tornariam padrão em assentamentos humanos. Ferramentas e armas evoluiriam em ciclos rápidos de inovação, com cada descoberta ou melhoria sendo compartilhada entre comunidades para garantir a sobrevivência coletiva. Esse ritmo de evolução tecnológica, embora diferente da nossa linha histórica, mostraria a capacidade humana de adaptação e engenhosidade sob extrema pressão. A economia futura, ainda que primitiva em comparação com a nossa, seria robusta e adaptativa. Trocas entre comunidades dependeriam de recursos essenciais, informações estratégicas e ferramentas de sobrevivência. Materiais de construção, alimentos protegidos, armadilhas e armas seriam altamente valorizados, assim como o conhecimento sobre padrões de comportamento animal e territórios seguros. Cada transação teria um impacto direto na segurança e prosperidade da comunidade, criando uma economia onde sobrevivência e cooperação são inseparáveis, e qualquer falha poderia custar vidas. Os ecossistemas também evoluiriam sob essa pressão. Plantas e animais menores desenvolveriam adaptações extremas para resistir à herbivoria e predadores, enquanto os próprios dinossauros, sujeitos à pressão de competição por recursos, poderiam evoluir novas estratégias comportamentais. Humanos precisariam monitorar constantemente essas mudanças, ajustando suas táticas e tecnologias para se manterem seguros. A interação entre espécies, tanto em terra quanto na água, criaria um equilíbrio complexo e dinâmico, um sistema ecológico em constante transformação em que cada decisão humana poderia alterar o equilíbrio local e regional. Por fim, a visão do futuro da humanidade nesse mundo extremo nos leva a refletir sobre a fragilidade e a resiliência da vida. Sem a extinção dos dinossauros, a humanidade não teria florescido como conhecemos. Cidades, tecnologia avançada e cultura sofisticada seriam impossíveis. Em vez disso, a vida seria uma constante batalha de adaptação, estratégia e cooperação, onde inteligência prática e inovação se tornariam tão essenciais quanto força física. Este cenário extremo mostra que a evolução e o desenvolvimento humano dependem de eventos fortuitos e catástrofes naturais, lembrando-nos da importância do equilíbrio ecológico e da capacidade de adaptação para a sobrevivência. Em resumo, o futuro da humanidade em um planeta dominado por dinossauros seria um mundo de vigilância constante, inovação incessante e cooperação extrema, onde cada indivíduo e comunidade precisaria lutar diariamente para garantir sua sobrevivência.
Seria uma existência de desafios extremos, mas também de engenhosidade e resiliência humanas, provando que mesmo diante de forças incomparáveis à espécie humana, seria capaz de se adaptar, sobreviver e encontrar formas de florescer em um planeta governado por gigantes pré-históricos. O mundo que conhecemos hoje só existe porque a extinção desses gigantes abriu espaço para a vida moderna, tecnologia, cultura e civilização, mostrando que, às vezes, o acaso molda a história de maneiras que transformam completamente o futuro. Encerrando nossa jornada pelo que teria sido um mundo dominado por dinossauros, podemos refletir sobre como acidentes e catástrofes naturais moldaram o curso da vida e da história humana. A extinção dos dinossauros, provocada por um impacto cósmico, abriu caminho para a emergência dos mamíferos e, consequentemente, para a evolução da humanidade. Sem esse evento, a civilização tal como conhecemos nunca teria se desenvolvido. Cada aspecto da sociedade moderna, tecnologia, ciência, cultura e economia, seria drasticamente diferente, moldado por uma constante luta contra predadores gigantes, recursos escassos e ambientes perigosos. A vida humana teria sido marcada por sobrevivência extrema, engenhosidade constante e cooperação obrigatória, e o conceito de progresso seria completamente redefinido. Nesse mundo alternativo, a educação teria como foco principal a sobrevivência e a adaptação, moldando gerações de indivíduos capazes de observar padrões, antecipar perigos e reagir rapidamente a ameaças. Cada habilidade intelectual ou física seria voltada para maximizar chances de vida diante de criaturas imponentes. As cidades e assentamentos seriam estruturas fortificadas, camufladas ou subterrâneas, refletindo um planejamento estratégico permanente e a necessidade de proteger não apenas recursos, mas vidas humanas. A ciência e a tecnologia teriam como objetivo imediato enfrentar desafios mortais, armadilhas, sistemas de alerta, abrigos resistentes, veículos ágeis e armas precisas se tornariam prioridades essenciais para qualquer comunidade. A sociedade humana, por sua vez, seria altamente cooperativa e interdependente, com hierarquias baseadas em habilidades estratégicas, conhecimento do comportamento animal e capacidade de liderança. Cada membro teria um papel crítico, seja como observador, construtor, caçador ou educador, garantindo que o grupo pudesse enfrentar os desafios diários. A cultura e a arte também refletiriam essa realidade, combinando tradição, educação e estratégia. Histórias, músicas e pinturas seriam essencialmente pedagógicas, transmitindo conhecimento sobre sobrevivência, comportamento animal e estratégias de proteção, fortalecendo o vínculo entre gerações e comunidades. A economia desse mundo seria profundamente prática e adaptativa, centrada em recursos essenciais como alimentos protegidos, ferramentas, armas e informações estratégicas. Trocas e comércio se baseariam em necessidade e confiança, com cada transação impactando diretamente a sobrevivência da comunidade. Recursos naturais precisariam ser cuidadosamente administrados, e o sucesso econômico dependeria da capacidade de inovar, compartilhar informações e manter a segurança coletiva. Nesse contexto, tecnologia e conhecimento seriam mais valiosos que ouro ou riquezas materiais, refletindo a primazia da sobrevivência sobre o luxo. O impacto ecológico também seria intenso. Herbívoros e predadores gigantes remodelaram paisagens, enquanto plantas e pequenos animais desenvolveriam adaptações extremas. Humanos precisariam estudar constantemente o ambiente, antecipando mudanças e ajustando suas estratégias de coleta, defesa e construção. Cada interação com o ecossistema seria crítica. Um passo em falso poderia resultar em morte, e cada decisão teria consequências imediatas. A vida humana, nesse cenário, seria uma constante negociação com a natureza,
exigindo observação, inteligência prática e inovação contínua. Refletindo sobre esse mundo alternativo, percebemos como a história da vida é profundamente moldada pelo acaso. A extinção dos dinossauros não foi apenas um evento catastrófico. Foi uma oportunidade cósmica que permitiu que a humanidade emergisse e construísse civilizações complexas. Sem essa catástrofe, a existência humana seria radicalmente diferente, limitada, fragmentada e centrada na sobrevivência extrema. A comparação entre os dois mundos evidencia como fatores imprevisíveis podem determinar o destino de espécies inteiras, moldando ecossistemas, sociedades e culturas de formas inesperadas. Portanto, ao imaginar a vida sob o domínio dos dinossauros, percebemos não apenas a resiliência e engenhosidade humanas, mas também a fragilidade e a preciosidade do ambiente que permitiu nosso desenvolvimento. Cada invenção, cada estratégia de sobrevivência, cada avanço cultural e tecnológico em nossa história depende de eventos que muitas vezes fogem ao controle humano. Essa perspectiva nos lembra que a evolução, a história e a civilização são frutos tanto da adaptação quanto do acaso, e que o equilíbrio da vida na Terra é resultado de milhões de anos de eventos interligados que definem quais espécies prosperam e quais desaparecem. Em resumo, o mundo dominado por dinossauros seria um lugar de desafios extremos, inovação constante e cooperação obrigatória. Cada ação humana dependeria de inteligência, planejamento e observação minuciosa. Mas a extinção desses gigantes abriu espaço para a emergência de uma humanidade capaz de criar cidades, tecnologia, ciência e cultura. Essa reflexão nos permite compreender que a história é uma tapeçaria complexa de eventos, acidentes e adaptações, e que a vida moderna, tal como conhecemos, é uma consequência direta de acidentes cósmicos e forças da natureza que moldaram o curso da evolução. O que hoje consideramos cotidiano, seguro e previsível, seria impensável em um mundo onde a Terra ainda fosse governada por criaturas pré-históricas. A sobrevivência, neste cenário, exigiria estratégia, cooperação e criatividade em níveis máximos, transformando cada decisão em questão de vida ou morte. Ao final, essa reflexão nos mostra que a humanidade não apenas sobreviveu às adversidades, mas floresceu graças a eventos imprevisíveis, destacando a importância do acaso na história da vida e o valor de adaptabilidade, inteligência e resiliência como traços essenciais da nossa espécie.